Enquanto eles falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os magistrados do templo e os saduceus, dolendo porque ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram sobre eles as mãos e os prenderam para o dia seguinte. Pois já era tarde. Muitos, porém, que ouviram a palavra, creram, e o número dos homens chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se os príncipes, os anciãos e os escribas em Jerusalém. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem sacerdotal. Pondo-os no meio, perguntavam: com que poder ou em que nome fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: príncipes do povo e anciãos, se hoje somos julgados pelo bem feito a este homem, em quem ele foi curado, saibam todos vós e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, este está diante de vós são. Este é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, tornando-se a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a confiança de Pedro e João, e reconhecendo que eram homens simples e iletrados, admiravam-se e percebiam que haviam estado com Jesus. E vendo o homem curado, nada podiam contradizer, mandando-os, porém, sair fora do concílio. Discutiam entre si: que faremos com estes homens? Pois um sinal notório foi feito por eles diante de todos os habitantes de Jerusalém. E não podemos negá-lo. Mas para que não se divulgue mais ao povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais em nome deste homem. Chamando-os, advertiram-nos severamente para que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgueis vós se é justo diante de Deus obedecer-vos a vós ou a ele. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Eles, porém, ainda ameaçando, os deixaram ir, não encontrando como os punir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Pois o homem em que este sinal de cura foi feito tinha mais de 40 anos. Libertos, foram para os seus e contaram tudo o que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Quando ouviram, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste, pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque se amotinam as nações, e os povos tramam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes se unem contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois realmente se reuniram nesta cidade contra teu santo servo Jesus, que ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu conselho já haviam predestinado. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e dá aos teus servos coragem para falar a tua palavra com toda a confiança, usando tua mão para curar e fazer sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Quando oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com ousadia.
O coração da multidão de crentes era um só. E ninguém considerava como sua própria qualquer das coisas que possuía. Mas tudo lhes era comum. Pelos apóstolos era testemunhada com grande poder a ressurreição do Senhor Jesus. E grande graça estava sobre todos eles. Não havia necessitado entre eles. Pois todos os que possuíam campos ou casas, vendendo-os, traziam o preço do que vendiam, e o colocavam aos pés dos apóstolos. Distribuía-se a cada um segundo a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que significa filho da consolação, levita de Chipre, tendo um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro, colocando-o aos pés dos apóstolos.